Jesus anda sobre as águas. Era uma vez, depois que Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. As multidões estavam tão impressionadas que queriam fazer de Jesus seu rei, mas ele sabia que sua missão era muito maior. Quando a noite chegou, Jesus disse aos seus discípulos: "Entrem no barco e vão para o outro lado do mar, enquanto eu despeço as multidões." Os discípulos obedeceram e subiram no barco de pesca. Eles começaram a remar em direção ao outro lado do mar da Galileia, enquanto Jesus ficou para se despedir das pessoas. Depois que todos foram embora, Jesus subiu sozinho ao monte para orar. Ele precisava conversar com seu Pai Celestial. Jesus sempre fazia isso, quando precisava de força espiritual. Enquanto Jesus orava, os discípulos estavam no meio do mar, remando com dificuldade. O vento havia começado a soprar contra eles, tornando a viagem muito difícil. Eles remavam e remavam, mas o barco avançava devagar. As ondas ficaram maiores e o vento soprava cada vez mais forte. Os discípulos, mesmo sendo pescadores experientes, trabalhavam duro para manter o barco se movendo. Seus músculos doíam de tanto remar contra o vento. A noite estava escura, iluminada apenas pela lua e estrelas. O barco balançava com as ondas e os discípulos estavam cansados e preocupados. Eles desejavam que Jesus estivesse ali com eles. Eram cerca de 3 horas da manhã quando algo incrível aconteceu. Um dos discípulos gritou: "Olhem, o que é aquilo?" Eles viram uma figura caminhando sobre a água. Não estava em um barco ou nadando, mas literalmente caminhando sobre a superfície do mar, como se fosse terra firme. "Deve ser um fantasma", gritaram alguns, com medo. Eles nunca haviam visto nada parecido. Uma pessoa caminhando sobre a água? Era impossível. Mas conforme a figura se aproximava, eles reconheceram quem era. Era Jesus. Seu amado mestre estava caminhando sobre as águas agitadas, como se estivesse passeando em um jardim. Jesus caminhava com calma e serenidade. As ondas que faziam o barco balançar não o afetavam. Ele pisava sobre a água como se ela fosse sólida, e cada passo era firme e seguro. Quando Jesus se aproximou, ele gritou: "Tende bom ânimo. Sou eu. Não temais." Que alívio! Era realmente Jesus, dizendo para não terem medo, mas eles ainda estavam impressionados. Como Jesus conseguia fazer aquilo? Pedro, sempre corajoso e impulsivo, teve uma ideia incrível. Ele gritou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." Que pedido corajoso! Pedro queria caminhar sobre a água também. Imaginem a coragem que isso exigia. Jesus olhou para Pedro com amor e disse: "Vem." Pedro não hesitou. Ele saiu do barco e colocou seus pés sobre a água. Algo milagroso aconteceu. Pedro também começou a caminhar sobre a água. Seus pés não afundaram, mas pisaram sobre a superfície como se fosse chão. Pedro caminhou em direção a Jesus, passo a passo sobre as águas. Ele estava fazendo algo que nenhum ser humano jamais havia feito. No início, Pedro estava focado completamente em Jesus. Seus olhos estavam fixos no rosto de seu mestre, e sua fé era forte. Enquanto olhava para Jesus, Pedro conseguia caminhar sobre a água perfeitamente. Mas então, Pedro cometeu um erro. Ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar ao redor. Viu as ondas grandes, sentiu o vento forte e ouviu o barulho da tempestade. Naquele momento, o medo entrou em seu coração. No instante em que Pedro começou a duvidar, ele começou a afundar. "Senhor, salva-me!" gritou Pedro, estendendo suas mãos para Jesus. Imediatamente, Jesus estendeu sua mão e segurou Pedro, impedindo que ele afundasse. Jesus disse com amor: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Jesus estava ensinando que quando nossa fé é forte e nossos olhos estão fixos nele, podemos fazer coisas incríveis. Mas quando começamos a duvidar e focar nos problemas, começamos a afundar. Jesus ajudou Pedro a voltar para o barco. E então, ele também subiu. No momento em que Jesus entrou no barco, algo maravilhoso aconteceu. O vento parou completamente. As ondas agitadas se acalmaram instantaneamente. O mar revolto ficou liso como um espelho. Era como se a natureza inteira obedecesse à presença de Jesus. Os discípulos
ficaram maravilhados. Eles se prostraram diante de Jesus e disseram: verdadeiramente, tu és Filho de Deus. Eles haviam presenciado 2 milagres incríveis: Jesus caminhando sobre a água e acalmando a tempestade, apenas com sua presença. Não havia mais dúvidas sobre quem Jesus realmente era. O barco, que antes avançava lentamente contra o vento, agora deslizava suavemente pelas águas calmas. Em pouco tempo, chegaram ao outro lado do mar. Os discípulos nunca esqueceram aquela noite incrível. Eles aprenderam lições importantes sobre fé, confiança e o poder sobrenatural de Jesus. Pedro, especialmente, aprendeu sobre manter os olhos fixos em Jesus, mesmo nas situações difíceis. Lições importantes. 1. Jesus tem poder sobre a natureza. Ele pode fazer o impossível. 2. Devemos manter os olhos fixos em Jesus. Quando Pedro olhou para Jesus, caminhou sobre a água. 3. O medo nos faz afundar. Quando Pedro duvidou, começou a afundar. 4. Jesus sempre nos socorre. Ele imediatamente salvou Pedro. 5. A fé nos capacita. Com fé, podemos superar obstáculos impossíveis. 6. Jesus vem ao nosso encontro. Ele foi até os discípulos na tempestade. 7. A presença de Jesus traz paz. A tempestade parou quando ele entrou no barco. 8. Devemos ter coragem. Pedro teve coragem de sair do barco. A história de Jesus andando sobre as águas nos ensina sobre fé, coragem e confiança, mostrando que, com Jesus, podemos superar qualquer tempestade da vida.